Olá, Tadeu, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Bárbara. Oi, Anderson. Gente, eu botei um negócio aqui, eu tô com brilhinhos na cabeça. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Boa noite. Tudo bem, Gisele? Tudo bem, todo mundo? Bom tê-los aqui. A gente vai começar falando sobre um tema periclitante que gera... Oi, Dani, minha querida, que saudade de você. Bom tê-la aqui. Bom, pessoal, eu não sei como é que vocês estão aí, onde vocês estão. Eu só sei que aqui em Friburgo o frio está sensacional. Estamos aqui a 6 graus. E aí, vocês são da onde? Conta aqui pra gente. Oi, Carlos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estou tentando sobreviver aqui à base de aquecedor e muita lã, mas vamos lá. Bem, pessoal, oi, Yamashiro, seja muito bem-vindo. São Gonçalo, Bárbara, como é que tá aí em São Gonçalo? Muito frio? Congelando? Aí também, Dani, muito frio? Pois é, gente, essa onda... Se bem que eu tenho que falar pra vocês uma coisa, eu não sei como é que vocês funcionam no frio. Jorge tá no Rio de Janeiro, pois é, olha só, eu amo frio, porque eu raciocino no frio. Friburgo é imbatível. É, Bárbara, não é fácil não. Olá, Moraes. Pois é, Rio de Janeiro, frio ótimo. Gente, eu amo frio também. Eu acho que eu raciocino melhor no frio. Oi, Raíssa. Oi, Nóbrega. Eu acho que, assim, no calor, eu tenho um problema, não sei se vocês funcionam assim. Mas no calor, parece que para o meu cérebro, eu não consigo raciocinar. Entendeu? Eu fico, então, quando tá muito quente, aquele bafo... Então, assim, eu prefiro 1000 vezes o frio, que aí meu cérebro funciona, tudo funciona, né? As coisas andam. Gente, hoje eu quis trazer um tema para falar com vocês, que era um tema que eu nunca levei a sério quando eu estava na faculdade. Oi, Igor, tudo bem? Eu, quando me formei e tal, eu sempre me preocupei muito na parte de processo, na legislação, em ver a jurisprudência. E eu nunca achei que fosse uma coisa tão relevante estudar garantias. Eu falei, bom, garantia tem lá o rol que a lei aceita, beleza, se ela vir, na hora que eu precisar de garantia, eu peço pro cliente. Pronto. Chego lá e digo, ó, dá uma garantia aí, o que você pode me dar, que eu vou tentar alegremente apresentar no processo. Mas, gente, olá, tudo bem, Caroline? Então, o que acontece? Eu comecei a ver que não é bem assim. Na verdade, hoje, né, na advocacia, depois de mais de 19 anos atuando, a gente vê que a advocacia mudou muito. Antes se exigia realmente do advogado esse conhecimento bem superficial, né? Você precisava saber quais eram os tipos de garantia admitidas, falar lá pro teu cliente, ver o que ele estava a fim de oferecer e vida que segue. Hoje em dia não funciona assim. Se você fizer isso, a chance do seu cliente tomar uma penhora online e você perder o cliente é gigante, né? Então, realmente é necessário que a gente comece a pensar quais são as garantias que a gente tem hoje? Aonde eu as posso apresentar? Como é que é a diferença entre um tipo de garantia e outra? Que garantias são mais aceitas? Quais garantias me oferecem menos risco de liquidação, né? E aí eu pergunto a vocês o seguinte, vocês aqui, já tiveram problemas com garantia? Já trabalharam com isso? Já ofereceram uma garantia que não foi aceita? Já tomaram alguma penhora online? Porque isso é um problema constante, né? E é um problema que não é dos melhores. Normalmente, quando eu dou aula, os alunos eles fazem uma confusão muito grande com relação a depósito, né? Porque depósito no direito tributário ele pode ter algumas conotações diferentes. Vocês têm ideia das conotações que a gente pode ter para depósito? Ou seja, o depósito ele pode ser de espécies diferentes ou os depósitos são sempre depósitos e tem a mesma finalidade no processo tributário? O que vocês acham? Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Estamos falando de garantia aqui no processo tributário. E eu estou perguntando para todo mundo se alguém tem ideia com relação às diferentes posições que um depósito pode ter numa ação tributária. E isso eu gosto de chamar a atenção, tá? Porque eu sempre falo com os meus alunos. Vamos ser técnicos.
né? Na hora que a gente vai analisar os termos, a gente precisa ser técnico. Até para a gente poder visualizar decisões que não são técnicas. Porque a gente tem jurisprudência que não é técnica e que usa termos equivocados. Então, assim, a gente tem que saber o que eles falam e a gente tem que saber o que é técnico, né? Essa é a nossa função como tributaristas, perfeito? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, de fato, o depósito ele pode ocupar 3 posições diferentes no processo tributário. A primeira posição que eu queria conversar com vocês é a mais tradicional. É o depósito para fins da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Esse depósito, ele é feito nos termos do que faculta o artigo 151, inciso 2, e ele serve justamente para fazer a suspensão da exigibilidade do crédito. O que quer dizer isso, Micaela, de forma objetiva? Quando eu suspendo a exigibilidade, significa que o crédito não vai seguir a sua vida normal. E qual é a vida normal do crédito tributário, gente? Ele ser constituído e ele ser liquidado. Se ele não é liquidado, o que acontece? Ele é executado, né? Ele vai ser cobrado. Então, a vida natural do crédito tributário é ele ser constituído e ser cobrado. Se antes ele é liquidado, vida que segue, que beleza, acabou o assunto, né? Agora veja, na hora que a gente suspende a exigibilidade, eu impeço que ele seja cobrado. Então, daí vem a primeira diferença. Quando eu faço o depósito para suspensão da exigibilidade, eu não estou fazendo esse depósito na execução fiscal. Por quê? Ele já foi o quê? Executado. Então, não tem suspensão da exigibilidade. A discussão passa a ser o quê? Suspensão da execução. É uma filigrana que faz diferença técnica. A gente, quando ouve uma pessoa falar e usa a expressão suspensão da exigibilidade da execução, você já sabe que ele não é técnico, né? Então, esse é um ponto que é importante para diferenciar quem conhece do tema e quem está sobrevoando o espaço. Outra questão que é relevante. A suspensão da exigibilidade, o depósito na suspensão da exigibilidade, ele tem uma função importante, tá? E aí a gente tem que começar a dividir alguns racionais. Por exemplo, quando a gente discute execução fiscal no âmbito federal, ou seja, tributos da União, a gente naturalmente tem um problema na execução fiscal. Qual é? O acréscimo do débito em 20%. O famoso encargo legal, né? Que alguns classificaram como sendo algo que tem a natureza de honorários advocatícios. Inclusive, existem algumas teses que falam da revogação desse encargo legal pelo artigo 85, parágrafo 3º do CPC, que traz um dispositivo claro e objetivo com relação à fixação de honorários quando a Fazenda Pública é uma das partes do processo. Mas isso é uma discussão para um outro momento. E aí, o que a gente verifica? Bom, se na execução fiscal eu tenho um acréscimo de 20% de cargo, significa que se eu deixo o meu débito, o meu crédito tributário, chegar na execução fiscal, ele vai ser crescido de 20%. Isso é dinheiro pra caramba, amigos. Isso é muito dinheiro, tá? Vocês já tiveram a percepção disso? Vocês já pensaram nisso? Jean, Raquel, Bárbara, vocês que estão aqui assistindo. Vocês já pensaram em como no âmbito federal a coisa muda um pouco de figura quando a gente está pensando na suspensão da exigibilidade do crédito para evitar a execução fiscal? Porque no âmbito estadual, municipal, a gente não tem cargo legal. Os honorários, eles em regra, são fixados no final. Agora, no âmbito federal, não. Você já começa com um acréscimo de 20%. E isso representa um aumento da dívida do teu cliente. Já pensou nisso? É um aumento grande. Então, muitas vezes, a depender do valor do crédito tributário, da situação financeira do seu cliente, do apetite de risco do seu cliente, né? Dos objetivos que ele tem, pode valer a pena fazer uma suspensão da exigibilidade por meio de depósito. Pois é, Bárbara, isso é um ponto importante para a gente pensar. Por quê? Às vezes, a gente tem que sentar com esse cliente e pensar nisso. Falar, olha, se ele onerar em 20%, se você tiver que informar lá no teu balanço mais 20% dessa dívida, isso aí vai representar algo impactante para você? Ou não?
né? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. E aí, pensa no seguinte, aí nesse caso, se for impactante, ou se o valor for um valor tão pequeno que não valha para ele ter que gastar com garantia financeira, ter que se preocupar com a execução fiscal, talvez valha a estratégia do depósito. Então, o depósito ele é interessante no âmbito federal, ele tem esse quê? Porque ele justamente impede que a gente tenha um aumento, uma oneração de 20% do débito, o que impacta no final, impacta substancialmente, e a gente impede que tenha uma execução fiscal. Então essas são as duas vantagens básicas. Porque depois, gente, o depósito ele vai ser feito se eu tiver uma execução fiscal na execução. Ele é garantia da execução. Aliás, ele é a garantia mais querida do universo na execução fiscal, né? Afinal de contas, ele é a mais líquida, dinheiro. Então, fiz o depósito na execução. Basicamente, o efeito do depósito na execução, o efeito do depósito numa ação anulatória que suspendeu a exigibilidade, basicamente é o mesmo, são garantias, ambos. A única diferença é que, na ação anulatória, quando você depositou, você impede a execução e as consequências da execução, como, por exemplo, o acréscimo de 20%. Na execução, você já tomou o acréscimo, você já está lá, né? Você, inclusive, vai ter que depositar com os 20%, né? Então, essa é a segunda consequência básica. Então, aqui a gente já tem dois tipos de depósito. Eu tenho o depósito da suspensão da exigibilidade, que está lá no artigo 151, inciso 2, e eu tenho um depósito com garantia na execução fiscal. Gostaria só de lembrar uma coisa importantíssima. Seguinte, aí tô vendo Mari, que sempre acompanha nossas lives entrando aí. Prazer te ver aí, menina. Há um tempo que eu não te vejo. Tiago também, Isa, sejam todos muito bem-vindos. Gente, e Guilherme Chambarelli, meu querido amigo aqui também assistindo. Olha só, pessoal, então, quando a gente está falando, tá? Inclusive, gente, eu fui falando que nem uma metralhadora, acabei esquecendo. Débora Giotti, oh meu Deus, um monte de gente querida aqui entrando. Iago também. Bom, a Tati não tá podendo fazer parte dessa live porque ela foi cometida por uma febre de 40 graus, coitada. Tá acamada lá desde ontem, enlouquecida, sem conseguir, coitada, participar da live. Então, mandou um beijo para todo mundo. Em breve ela vai estar aqui com a gente, batendo papo. Mas vamos voltar pro nosso tema, que é o depósito. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Quando a gente faz depósito, hoje, ele tem um peso maior. Porque antigamente eu imaginava o depósito só como abrindo uma conta. Como é que a gente faz o depósito? Tem que distribuir uma ação para eu poder ter um número, abrir a conta no banco que a lei determina, por exemplo, no âmbito federal é a Caixa Econômica, né? E efetuar o depósito lá. Antigamente, gente, quando eu fazia um depósito, ele ficava na agência bancária e ia sendo corrigido pela agência bancária conforme o que previa a legislação. Então, por exemplo, no âmbito federal, Selic, né? Âmbito estadual, tem um índice para correção, tem outro índice para juros. E por aí vai. Que lembrem-se que Selic é juros mais correção, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A partir da lei 9703, essa vida mudou. E mudou por quê, Micaela? Essa lei, ela permite que a União Federal use 100% do que é depositado em juízo. Isso representa efetivamente o quê? O interesse é mais para que você use essa garantia. Porque esse dinheiro não fica na Caixa Econômica Federal. A partir do momento que você o deposita, ele vai direto para as contas do Tesouro Nacional e é utilizado, é computabilizado, inclusive, como receita. É usado para esse fim, tá? Compõe superávit primário, compõe todos os números da União, apesar de não ser dinheiro da União, efetivamente, porque foi dado em garantia. E isso é feito na suspensão da exigibilidade de crédito, isso funciona na execução fiscal. Portanto, nos dois depósitos que a gente conversou, funciona dessa forma. Para estados e municípios, a figura é um pouquinho diferente. Durante muito tempo, eles não tiveram a possibilidade de usar esses depósitos. Depois veio uma lei complementar que permitiu que eles usassem desde que eles constituíssem um fundo específico. E eles usam hoje só 70%. Se eles têm esse fundo de reserva e tal, eles podem usar até 70% do valor depositado. Então vejam que estados e municípios não usam 100%. Tem um limite de 70%, enquanto a União usa 100%. Vocês tinham ideia disso? Vocês sabiam? Conta aqui pra mim, que eu preciso saber. Vocês têm noção de que o dinheiro que vocês depositam em conta é usado pelo ente? Quem sabia disso, avisa aqui pra mim. Só pra gente ter uma noção das pessoas que conhecem esses meandros e das que não conhecem. Temos aqui o Tadeu, um professor queridíssimo,
na live. Muito obrigada pela presença, meu querido. Tiago não sabia, a Mari sabia. Então você vê, já temos aqui, a Dani sabia com certeza. Mas olha só, gente, a Isa não sabia. Vejam, é importante a gente entender isso, porque eu ouço muito advogado falando, mas gente, aqui ó, o Anderson sabia, Carlos não, Tadeu sabia, Nóbrega sabia, ó, já tá empatado aqui, hein? Bom, com o PFN, claro, né, Iora, que nem a Dani, o Barros não. Beleza, minha gente. Mas olha só, por que é importante a gente saber isso? Pra gente não cometer alguns micos gigantes no processo. Porque veja bem, já vi muito advogado chegar e dizer assim, olha só, na lei de execuções fiscais, a penhora de dinheiro, seguro e fiança tem a mesma, são iguais, tá? Porque elas são líquidas, são garantias consideradas muito líquidas. Então, já que elas são iguais, na verdade, eu posso trocar um pelo outro. Isso é um pleito bastante razoável, afinal de contas são garantias extremamente líquidas. Agora, qual é o problema? Se a gente está falando com a União sob o prisma União tributário, e aí cuidado, porque a gente tem a União com o chapéu ANP, a gente tem a União com o chapéu IBAMA, e para esses não funciona essa regra de usar 100% do dinheiro. Agora, União, chapéu, Procuradoria da Fazenda Nacional, funciona, porque isso é só para depósitos de tributos. Claro que é diferente. O depósito ele tem muito mais vantagens do que o seguro e a fiança. Afinal de contas, apesar de haver essa liquidez equiparada, o seguro e a fiança é um dinheiro que a União usa, enquanto que o depósito ela usa. Então ela tem muito mais interesse no depósito que ela vai ter na seguro ou na fiança, concorda? É natural. Tudo bem que para o contribuinte pode não ser legal, né? Ele queria substituir lá, porque para ele é muito menos oneroso você oferecer uma garantia financeira, seja ela um seguro garantia ou fiança bancária, a gente vai chegar lá já. Mas para o ente que vai receber, e aí você tem que pensar sempre a posição do ente. Né? Ele está representando o quê? A coisa pública, ele está representando a sociedade, o Estado. Então ele vai buscar o quê? Aquilo que é melhor para ele. Então a gente dizer que é tudo igual, não é. Não é porque tem esse diferencial. Se o dinheiro ficasse na conta bancária, seria tudo igual. Mas não é. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para não cometer o mico de dizer, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem o mesmo nivelamento pela liquidez, mas não tem pela utilidade. Agora, um outro ponto que eu queria conversar com vocês. Ficou faltando o terceiro depósito, né? Eu falei que existem 3 tipos. O primeiro, suspensão da exigibilidade. O segundo, garantia da execução. E o terceiro? Alguém arrisca? Oi, Daniel, seja bem-vindo. Esse terceiro, minha gente, muita gente esquece. E muita gente também faz confusão, achando que é garantia. E não é. Vou beber uma água enquanto vocês pensam. Gente, o terceiro depósito é quando você faz o pagamento em juízo, tá? Isso é muito comum acontecer numa ação de consignação em pagamento. Então, numa ação de consignação em pagamento, quando você ajuiza essa ação, inclusive eu falo isso demais para os meus alunos, né? Alguns aqui estão e sabem bem disso. Quando você consigna em juízo, você está dizendo, eu quero pagar e eu entendo que o que eu tenho que pagar é isso. É completamente diferente de um depósito que você faz numa ação anulatória. Porque na ação anulatória você não quer pagar nada. Você está depositando para fim de suspender a exigibilidade, que é um direito seu. Ok? Mas você não está pagando. Tanto é que contabilmente aquele depósito vai entrar como o quê? Uma despesa recuperável. No caso de uma consignatória, aquilo é pagamento. Você está depositando em pagamento, você está já se livrando daquela grana. Aquilo ali não é mais seu, né? Então, é importante você ter essa atenção. O nome é o mesmo. As funções são completamente diferentes. Isso acontece na consignatória, mas não só nela. Algumas vezes você pode querer ajuizar uma anulatória e parte do valor você querer pagar em juízo. Você pode, nos embargos de execução, converter parte do dinheiro que você botou em garantia ou realizar o pagamento de uma parte em juízo que você não conseguiu separar porque era difícil fazer o cálculo daquele valor.
Então pode acontecer, tá? Então prestem atenção que esse depósito para fins de pagamento, ele pode rolar, ele rola tradicionalmente na consignação em pagamento, mas ele pode acontecer em outras figuras. Embargo de execução, ação anulatória, onde você reconhece como devido uma determinada parcela, você diz, ó, eu não vou por defesa. Quantas vezes já fiz isso? Apresentei embargos de execução e disse, ó, nos embargos, como introdução, falei, ó, o valor tal, não vou apresentar defesa, tendo visto aqui que eu reconheço como devido, requeiro que seja intimado o órgão público para ele fazer o cálculo e me dizer o quanto eu tenho que pagar aqui. É isso que eu quero. O restante eu vou brigar. Aí segue minha petição lá de embargos brigando com o restante. Oi, Zé, seja muito bem-vindo, querido. Juliana também. Então, quando a gente fala sobre depósito, é importante que a gente veja que existem todas essas nuances. E tem uma última que eu não resisto, que eu tenho que falar com vocês. Qual é? Vocês já viram? Vamos ver aqui quem já viu isso. Chegou lá, apresentou a guia de depósito em juízo e foi deferida a antecipação de tutela por causa do depósito. Quando isso aconteceu? Se aconteceu com alguém aqui. Oi, Nelson. Oi, Flávia. Sejam bem-vindos. Vocês já tiveram essa situação de vocês dizerem que vão fazer depósito, suspender a exigibilidade, aí vocês tiveram uma decisão que deferiu a antecipação de tutela por causa do depósito realizado? Ou, uma outra, quando você pede a antecipação de tutela e vem uma decisão falando que pela súmula 112 do STJ você tinha que fazer o depósito integral? Pois é, aqui já temos o Zé e o Tadeu falando que já rolou. Flávia também já levantando a mão. Pois então, galera, isso aí é falta de estudo, não é mesmo? Por quê? Exatamente, Zé. Isso aí é falta de estudo. E por que é falta de estudo? Na realidade, gente, o depósito é a única forma de suspensão da exigibilidade que está única e exclusivamente na mão do contribuinte. O que eu quero dizer com isso, gente, ao fim e ao cabo? Determinando o depósito para dar liminar. Isso aí. Vou explicar duas coisas, tá? A primeira delas é a seguinte. O depósito, ele é um direito do contribuinte. Ele exerce se ele quiser. E quando ele exerce, ninguém tem que deferir nada a ele, porque ele exerceu um direito que a legislação dá a ele. Então, qual é a decisão judicial? Exatamente, potestativa. Qual é a posição da decisão judicial? É apenas tão somente reconhecer. Então, ela verifica se o valor depositado é o integral, verificando que o valor depositado é o integral que está sendo cobrado, reconheço a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do exercício do direito pelo contribuinte do depósito integral do débito. É esta a decisão que tem que sair. Se sai uma decisão deferindo a antecipação de tutela, a pessoa não sabe o que ela está dando para você. Porque a antecipação de tutela é uma outra situação que suspende a exigibilidade do crédito tributário também. Né? Então, por isso que, por exemplo, alguns dos colegas que estão aqui assistindo a gente falaram, poxa, a pessoa queria que para me dar antecipação de tutela eu depositasse. Gente, ela está acumulando duas formas de suspensão da exigibilidade. E o depósito é uma vontade minha. Se eu não quero, você tem que analisar o meu pedido de tutela antecipada. Inclusive, eu cansei de embargar de decisão nesse sentido. Quando eu fazia o depósito e a pessoa me deferia a antecipação, eu saía, embargava e dizia assim, excelência, me explica aqui, por favor. Se a senhora quer me dar antecipação de tutela, eu estou levantando meu depósito agora. O embargo será mais ou menos desse jeitinho. Já que você quer me dar algo que eu não pedi, beleza, pode me dar, mas aproveita e já me autoriza a levantar o dinheiro. Não é isso? Porque não tem condições. Então, isso é importante a gente só ficar ligado. Agora, uma outra coisa que também eu vejo que acontece, principalmente essa citação desse enunciado 112 do STJ, é o seguinte, gente. Esse enunciado é muito velhinho, né? Esse enunciado é muito velhinho. E ele diz o quê? Suspende a exigibilidade do crédito tributário depósito que é realizado de forma integral em dinheiro. E por que esse enunciado se formou? Porque o contribuinte é criativo pra caramba, gente. A gente é muito criativo, a gente tem criatividade que é uma loucura. Então, o que o povo queria fazer? Queria fazer parcelamento de depósito em juízo. A galera queria lá, ó, tô devendo 1 milhão. Então, vou depositando para suspender a exigibilidade uns 100 mil aí ao longo do tempo e aí eu consigo garantir integralmente o juízo. Gente, não é isso. A suspensão da exigibilidade é dada quando você deposita o valor integral em juízo. Não dá para parcelar a garantia, gente. Nessa forma, para fins de suspensão da exigibilidade.
Alguns de vocês vão dizer, não, mas dá para parcelar garantia no negócio jurídico processual. Sim, mas não é o ambiente da suspensão da exigibilidade, tá? Então, quando normalmente algum juiz, né, ou alguma decisão sai, desembargador, juiz, o que quer que seja, venha no sentido de dizer que você precisa observar o 112 para ele deferir a antecipação de tutela, aí eu te digo que normalmente essa pessoa se formou há muito tempo atrás. E o que aconteceu? A possibilidade de tutela antecipada entrar no rol do artigo 151, ela veio só em 2000, com uma alteração que o Código Tributário Nacional sofreu por uma lei complementar para a inclusão dessa viabilidade. Então até lá não existia isso, tá? Então realmente muita gente acha ainda que a suspensão da exigibilidade no âmbito judicial só existe com depósito, tá? É uma questão de desinformação. Então é importante que você informe a criatura no sentido de que existe essa outra viabilidade. E que se você está pedindo antecipação de tutela, a pessoa tem que analisar efetivamente se está presente os requisitos para essa antecipação de tutela. Pode até não te dar, mas vai ter que dizer, olha, não vejo perigo in mora, não vejo fumus boniúris, ou não quero decidir só agora antes do contraditório. Beleza, mas aí seria saída, tá? Mas existe isso, acredita em mim. Então, normalmente, quando a pessoa cita esse enunciado, é por causa disso. Ela está mais focada numa legislação anterior, que acabou sendo modificada e que trouxe um outro contexto. Hoje, isso é bem menos comum. Na época que eu comecei a advogar, gente, isso era comum nível máximo. Eu cansei de despachar, às vezes, explicar, olha aqui, esse enunciado foi formado numa época em que não tinha tutela. Já cansei de conversar sobre isso. Porque a gente também tem que pensar que nós todos somos profissionais e o nível de informação ele não é igual, né? Vocês podem ver aqui mesmo nessa live. Eu fiz uma pergunta do depósito. Como ficou meio a meio? Tinha gente que conhecia que o depósito ia para a União, tinha gente que não conhecia. Então, o nível de informação é algo que não é igual para todo mundo. A gente tem que trabalhar tentando nivelar esse nível de informação para que a gente consiga ter uma prestação que seja adequada. Meu professor querido Gustavo da Gama entrou. Um beijo grande para você. Obrigada pela presença aí, Gustavo. Então, esse é um ponto muito relevante para a gente ter na cabeça, tá? Quando a gente fala de depósito e de suspensão da exigibilidade. Agora eu quero avançar um pouquinho mais com vocês. Vejam, a gente estava falando de depósito, que é a garantia mais líquida que tem, que é o que se deseja e etc. Deixa eu ver o que o Thiago perguntou. A possibilidade de utilização do depósito pelos entes, se apenas no âmbito da execução fiscal ou na anulatória também, em qualquer um deles. Tá, Thiago? A 9703 ela é bem clara com relação à União e acredito que as leis que... A lei complementar que permite aos estados e aos municípios usarem, não fez também essa separação em matéria tributária, desde que haja fundo. Então, sim, é possível, tá? Então, usam em qualquer forma, não tem diferença na forma, tá bom? Bom, gente, outra questão que eu queria falar com vocês, tá? Tirando essa... Se vocês tiverem mais alguma dúvida de depósito, pode colocar aqui, não tem problema nenhum de responder não, tá? E isso é super interessante. Mas vamos lá, com relação... De nada, querido. Com relação a outras garantias, eu quero chamar a atenção de vocês para as garantias financeiras, ok? Porque todo mundo coloca no mesmo saco seguro e fiança bancária. Não são garantias iguais, são garantias bem diferentes. Alguém tem ideia da diferença de uma fiança, de uma carta de fiança bancária e de um seguro garantia? Além, obviamente, do nome e de quem emite, porque no caso do seguro eu posso ter uma seguradora e no caso da carta de fiança bancária é um banco, não pode ser uma seguradora. Quem sabe? Conta aí pra mim enquanto eu bebo uma água, gente, porque a gente fala feito louco e a gente fica com sede. Apesar de estar frio, dá sede no ser humano. Prazo. Boa, Anderson, gostei. Prazo é um ponto. Custo, outro. Olha quantas diferenças a gente tá começando a ter aqui. Ana falando custo, Anderson falando prazo. Alguém mais? Olha só, vou dar mais uma, tá? Compromisso ou comprometimento do limite de endividamento. Vou explicar isso para vocês. Vamos lá. O seguro, ele é muito mais barato, né? Como colocou aqui a nossa amiga Ana,
de fato o seguro ele tem uma alíquota bem menor. Peraí, deixa eu ver aqui. Profa, para depois. Anulatória com depósito, prévia execução fiscal, faz a execução fiscal ser extinta por falta de interesse jurídico? Com certeza. Porque, na verdade, houve a suspensão da exigibilidade. Zé, obrigada pela pergunta. Que isso aí, tá? Porque houve a suspensão da exigibilidade, inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime nesse sentido. Ela entende que, como o crédito tributário estava suspenso, ele não poderia ser executado. Então, o título fenece completamente de liquidez, tá? E aí é ótimo, porque se você depositou antes da execução rolar, por exemplo, no âmbito federal, que você tem aquele acréscimo de 20%, você garante não ter que garantir mais 20%. Quantos garante na frase, né? Mas vocês entenderam. Na verdade, você evita ter que desembolsar 20% a mais do crédito, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, de nada, querido. Então, galera, o que eu queria falar com vocês agora é o seguro é mais barato, de fato. E aí vai variar um pouquinho do porte da empresa, né? Pra a gente saber o limite de risco que ele tem. Porque ambos a gente afere risco. Tanto o seguro garantia quanto a fiança bancária, quando essas instituições elas emitem esses documentos, o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo o seguinte: olha, eu vou responder por esse débito se o devedor não pagar. Então, foi devido, se entendeu que há necessidade de liquidação, seja porque perdeu-se definitivamente a ação e transitou e você tem que pagar, seja porque se perdeu a suspensão da execução e você tem que liquidar a garantia, eles vão honrar se o contribuinte não honrar. É claro que é uma lógica de mercado. E a Patrícia Heller, minha querida, também entrou. Que bom te ver aqui, querida. O que acontece? Se você permitir que o juiz liquide essa garantia financeira, né, por um pedido do credor, você não consegue mais crédito em nenhum lugar do planeta, tá? Só isso. Você não consegue mais garantia no Brasil para nada. Então, todos os devedores, quando eles contratam um seguro-garantia ou uma fiança bancária, eles já têm um pressuposto de oferecer aquilo em juízo, tá? E já sabem que na hora que ocorrer a situação de sinistro, em que eles vão ter que depositar, eles vão na frente do banco ou da seguradora e vão depositar o valor em juízo. Então, todo contribuinte sabe disso, tá? Isso é um risco que ele tem e ele assume esse risco. Agora, de qualquer forma, a gente sabe que se aquela criatura não fizer isso, a instituição bancária ou a seguradora vai lá e vai arcar. Então, existe uma liquidez, até porque se aceita geralmente seguros garantidos são emitidos por bancos que têm lastro, né, que têm respaldo, seguradoras também, que tem nome no mercado. Então, você tem a garantia do patrimônio daquele banco que ele está se responsabilizando ali para fins de pagamento. Tá bom. O seguro é mais barato, por quê? Ele envolve algumas cláusulas que são mais flexíveis, mas o limite dele também é muito menor. Então, por exemplo, seguradoras no Brasil hoje, o mercado de seguros garantias no Brasil hoje é um mercado ainda incipiente, né? A gente consegue algumas garantias financeiras, mas as garantias elas não chegam a valores muito altos. Então, você pode conseguir aí um seguro eventualmente de 1 bilhão, talvez chegando a 2, né? Mas é uma coisa mais difícil de acontecer, né? Se você já conseguiu um seguro, digamos, de 2 bilhões de reais, você não vai conseguir mais outro com aquela mesma seguradora que não vai ter condições de te dar essa linha. Diferentemente, é a fiança bancária. A fiança bancária, ela é muito mais cara, né? Ou seja, a gente está falando aqui de diferenças tipo seguro garantia 2% ao ano, e o prazo normalmente do seguro, ele vale aí trimestralmente, a carta de fiança tem um prazo que é indeterminado, que esse foi outro ponto que o Anderson trouxe. Se bem que, em alguns casos, estão admitindo já a carta de fiança para prazo de 5 anos e tal. Mas você tem essa característica. Mas o que acontece com a carta de fiança? Ela é muito mais cara. Ela é, na média, aí uns 5%, enquanto o seguro é 2%. Isso eu tô falando em média, tá? Porque tem empresas que conseguem 0,19% no seguro e conseguem 0,9% na fiança. Então, isso varia muito, né? O espaço de cobrança é gigantesco. Agora, a fiança bancária, ela é a possibilidade, né, a carta de crédito que aquele banco tem com um contribuinte. O que eu quero dizer com isso? Quando você
pega qualquer coisa, empréstimo com banco e etc. Todos os bancos eles têm um limite de endividamento pelo contribuinte, tá? Isso é uma regra, até para o banco não quebrar, até para o contribuinte não ficar morto cheio de dívida. Então existe uma lógica, uma regra mercadológica nesse sentido. Então isso inclusive é trazido pelo Banco Central e algumas normas do setor. Então o que acontece? Não é possível você ter um empréstimo sem limite. Então, cada instituição bancária tem um limite de endividamento com o contribuinte. E aí, o que acontece? Esse limite de endividamento, gente, ele é consumido por um empréstimo que você tome com o banco, tipo, quero uma grana para investir no meu negócio. Consome. E a carta de fiança também consome. Então, na hora que eu pego uma carta de fiança para poder oferecer em juízo, eu estou comprometendo o meu limite de endividamento com aquela instituição bancária e reduzindo a minha chance de, por exemplo, pegar um empréstimo. Então, por outro lado, olá Desirê, olá Almeida, por outro lado, a gente tem essa dificuldade, a fiança não é tão boa, porque ela reduz a possibilidade de você pegar um dinheiro para investimento. Deixa eu ver o que o Barros falou aqui. A PFN tem normativa com algumas regras para carta de fiança. Tem sim. Tem para carta de fiança e tem para seguro garantia. Tá? Barros, se você entrar no Google, é só colocar portaria PGFN fiança bancária, portaria PGFN seguro garantia. Vai sair as duas regras, tá? E é interessante porque pelo menos a PGFN ela te diz que, por exemplo, ela não aceita regra de subsidiariedade para o banco, não aceita algumas questões de co-seguro ou seguro colateral. Então é importante que você analise quais são aquelas regras que são trazidas pelo ente para justamente evitar o risco dele não admitir a garantia que foi ofertada. Diferentemente dos estados e municípios, que normalmente, pelo que eu sei, eles não têm uma regra tão formalizada quanto a PGFN tem. Mas geralmente, gente, você focando lá as regras da PGFN, você já vai estar mais ou menos garantido quando você oferecer uma garantia similar numa execução estadual municipal, porque geralmente o que se pede é nessa linha, tá? Então, existem esse regramento, foi ótimo você ter falado, tá, Barros? Porque realmente ajuda bastante em termos da pessoa saber o que ela vai efetivamente pedir ou não. Por exemplo, aquela exigência de você ter 30%, né, no seguro garantia que está lá no CPC, ela não é aplicada aqui no âmbito das execuções fiscais, né? Então não se exige os 30%. Por quê? Porque você já tem os 20% do encargo legal. Então seria 50%. Você já imaginou? Uma garantia financeira com 50%? Coisa de louco. Isso, Iori, obrigada. Ele tá mostrando aqui a 164 e a 644, tá? A 644 é da fiança, não é isso? E a 164 é do seguro, tá? Porque o seguro garantia, ele só entrou na Lei 6.830 em 2014, como alteração que houve. Até então, inclusive, havia uma discussão miserável se era factível ou não você poder incluir o seguro e garantia na execução fiscal. O município do Rio de Janeiro usava muito por analogia as orientações da PGFN. Muito legal, bom saber, Barros. Mas é bom, né? Porque já tá uma coisa regulada, então acaba que você usa aquilo ali por analogia. Já teve um ente que analisou, que estudou a questão, então as pessoas acabam usando. É normalmente um parâmetro. Eu vejo que, inclusive, eles usam para a própria NJP, que a PGFN ela tem, né? A portaria 742, que ela rege o NJP. NJP, Negócio Jurídico Processual, que serve para garantias. Isso, Zé, excelente, 13043, isso aí. Ele serve para garantias, serve para amortização de dívida, serve para calendarização, serve para uma série de coisas, tá? E muitos entes federados têm se abeberado dessa portaria também para poder fazer NJPs internamente. Então é sempre bom vocês pesquisarem a normativa federal, porque ela ajuda demais. E ajuda inclusive na negociação, né? Poxa, se a União aceita, por que você não vai aceitar? Então já é um argumento que você já consegue trazer ali para uma negociação, não é mesmo? Bem, gente, eu queria aproveitar esse momento para falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito de processo é minha vida. Há mais de 19 anos eu trabalho com isso e realmente a gente está preparando aqui um curso de processo, eu e a Tati, tá? A gente vai estar trazendo aí novidades para vocês em breve. Aguardem que tem muita coisa nova vindo por aí. A gente está pensando nessa linha e em agosto a gente traz novidades. Mas bom, deixa eu voltar para o meu tema. O que eu queria conversar com vocês agora era o seguinte. Então, a fiança a gente viu que ela de fato
ela compromete o limite de endividamento. Então ela gera um prejuízo ao contribuinte forte, porque ele vai estar sempre naquela dúvida entre, gente, eu vou contratar a carta de fiança ou eu vou fazer outra garantia. Só a partir de agosto a gente vai divulgar, tá, Georgia? Obrigada, Bárbara, você é uma querida. Em agosto a gente conta as fofocas. Estão preparando uma coisa muito especial, isso eu posso garantir para vocês. Mas, vamos lá. O que eu queria falar para vocês é que, às vezes, a gente acha que a garantia financeira é uma alternativa fácil para o contribuinte, mas ela não é. E aí eu quero mostrar um pouco do outro lado também. Quando eu coloco dinheiro, tá, numa conta bancária, para a União usar, ou para o Estado usar, ou para o município usar, seja na execução, seja numa ação relatória, o que acontece? Eu perco dinheiro. Eu, contribuinte, deixo de utilizar esse dinheiro nas minhas operações. Claramente é um dinheiro que sai do meu caixa e que eu não vou investir. Eu vou reduzir, às vezes, o meu planejamento financeiro, né? Então, existe um impacto. O dinheiro, o impacto é imediato. Acho que ninguém tem dúvida disso. Com relação às garantias financeiras, agora você está sabendo que a fiança bancária ela impacta violentamente. O seguro não tem esse problema, tá? Então, acrescentem aí, Ana e Anderson, na divisão que vocês colocaram, custo e tempo, também a questão do limite de endividamento. Porque no seguro, você não tem esse risco, enquanto que na fiança você tem. Agora, uma coisa que é importante a gente também pensar. O que está acontecendo hoje, gente? A gente tem um problemaço no contencioso tributário, né? Por quê? Quando a gente sai do processo administrativo e a gente vai para o judicial, a gente tem duas situações claras. Uma, ou eu vou tentar a suspensão da exigibilidade, que a gente já conversou que é o depósito a liminar, né? E a gente sabe que essas duas opções, elas não são opções para tudo. Imagina, você tem um auto de infração de 1 bilhão e 200. Eu não estou falando 1 milhão, não. Estou falando 1 bilhão e 200, tá? Você vai depositar em juízo? Se você sugerir ao seu cliente deposite em juízo, ele vai mandar você pro hospício. Se não, mandar para outro lugar. Então, assim, temos que ter cuidado com isso, tá? Depósito tá na lei, mas 1 bilhão e 200 não rola. Então, veja, é muito dinheiro. Aí, vamos lá. Imagina você garantir isso. Podemos ter problema de limite aí. Podemos não conseguir uma garantia única para isso. E podemos também, se a gente for tentar no âmbito da tutela de urgência, ter uma situação que não dá para ter tutela. Imagina, eu estou discutindo uma compensação não homologada de um crédito no valor de 1 bilhão e 200. Eu tenho como, numa ação anulatória, pedir uma tutela antecipada para não ter a cobrança desse crédito tributário? Impossível. Impossível. Por quê? Porque é uma matéria de prova. Coitado do juiz, imagina se chegar lá para ele, meu filho, olha só, eu tenho aqui 1 bilhão e 200, ele tá me cobrando indevidamente, eu gostaria muito que você me desse aqui uma liminar para que não fosse cobrado isso aqui numa execução fiscal. O juiz vai olhar para você e vai dizer, minha filha, você pode ser muito legal, você pode falar super bem, mas eu não vou fazer isso. Como é que eu vou ter certeza que você tem esse crédito? Eu não consigo nem ver a probabilidade do direito, é uma matéria complexa. Eu preciso, exatamente, só um milagre, assim, total, entendeu? Você consegue uma liminar, porque a matéria é complexa. Então, sempre que a gente tem uma situação de compensação ou outras situações que envolvem a necessidade de um conhecimento técnico, de uma perícia, fica muito complicado a gente trabalhar com tutela. Então, acaba que você já sabe que você vai discutir aonde? Na execução fiscal. E aí, execução fiscal é outro problema. Porque a gente, muitas vezes, não consegue garantias nesse aporte. E o problema que a gente tem hoje é quais são as garantias aceitas por quem quer que seja, qualquer ente, que não gere penhora online para vocês. Quais que vocês acham? São as garantias aceitas, assim, se você disser para o seu cliente, olha, meu filho, escolha essa ou essa que não tem risco. Zero risco. Zero a gente não pode falar, né? Mas quase próximo a zero. Vamos lá, pessoal. Nenhuma ideia? Grana, fiança e seguro. Zé é sensacional, Zé. Isso aí. Grana, fiança e seguro. Essas três estão tranquilas. Agora veja, pessoal. A gente está falando de um débito de 1 bilhão e 200. Grana não rola.
Seguro já é bem complicado, porque a gente falou que a linha de seguro no Brasil ela é pequena. E fiança, o banco pode até te dar. O problema é você conseguir dinheiro emprestado depois com esse banco. O problema é o banco querer apostar toda a linha de crédito que ele tem com você em uma garantia financeira só, né? Aí é uma questão de gerência. Depende do tamanho da empresa, do porte, do que ela oferece. Porque tem empresas, por exemplo, que não conseguem nem ter seguro nem ter fiança bancária. Porque são garantias extremamente caras. Não é qualquer empresa, a padaria do seu Manuel não necessariamente vai conseguir ter fiança bancária. E muito menos seguro garantido. Ou pode até ter, mas vai ser tão caro que para ela pode não compensar. Então veja, a gente começa a ter dificuldades com relação, a utilizar o seguro, as garantias que são as mais aceitas, né? Segundo, aí vem aqueles sonhadores. Mas, Micaela, não existe lá o rol do artigo 11 da Lei 6.830 que fala que eu posso dar precatório, que eu posso dar metal precioso e pedra preciosa, eu adoro essa parte, que eu posso dar carro, que eu posso dar terreno, que eu posso dar imóvel. Então eu posso dar, qual o problema? Por que eu não ofereço, como eu já ouvi algumas vezes, vamos dar lá aquele carro lá que já nem anda, vamos dar ele como garantia da execução. Gente, aquele artigo, ele é o artigo do desespero, mas não é o artigo do desespero do contribuinte. Eu chamo ele de artigo do desespero porque é do desespero do credor. O credor só recorre para esse artigo quando ele não consegue mais nada na vida. Tá? Exatamente. Eu vou voltar nesse ponto, tá, Zé? Já que você tocou nos mesmos efeitos, que eu falei um pouquinho antes de você entrar. Mas eu vou voltar nele, já que você instou. Em tua homenagem. Mas deixa eu só concluir isso. Exatamente, Ana. Você tá certa. Falta liquidez. Então, o que acontece? Esse tipo de garantia você só aceita quando você não tem mais nada para aceitar na vida. Então, você vai aceitar aquilo. Tá? Eu tenho um pouco de objeção com relação à questão dos precatórios, tá? Por quê? Porque se você tem dívida com ente, é um pouco exótico. Penhorou muita Kombi, Barros? Pois é, entendeu? Então assim, a gente vai penhorar Kombi, a gente vai penhorar táxi, a gente vai penhorar essas paradas todas quando a gente não tem dinheiro na conta. Quando a gente não tem outras formas de garantia que sejam mais rígidas. É lógico, o credor ele vai buscar a garantia mais rígida e é óbvio que ele faça isso. Isso não é a União que é malvada, isso não é o município que é mau ou é o Estado que é cruel. Isso é a regra do jogo. A execução ela é feita para satisfação do credor, ponto. E tem um ponto que eu acho relevante também colocar, que é o princípio da menor onerosidade. Esse princípio, gente, ele tem uma força maior quando a gente está discutindo questões entre pessoas privadas. Quando a gente tem uma execução fiscal, geralmente os tribunais, tá? E principalmente o STJ, e aqui eu estou falando de decisões reiteradas do STJ, das turmas que compõem a primeira sessão do STJ, portanto, a sessão competente para analisar essas questões de direito público, vocês vão ver claramente que elas são muito voltadas a priorizar o ente e não o contribuinte. Tá? Por quê? Porque o ente representa o Estado, representa a coletividade, então existe essa gama de proteção, por isso que eles entendem que o princípio da menor onerosidade não vai justificar você tirar uma penhora online. Então, se você deu a Kombi, lá em homenagem ao que o Barros colocou, resolveu oferecer a Kombi no processo, e você tinha 100 mil na tua conta bancária, você não tem dúvida que no dia seguinte, tá, se a sua dívida for maior do que 100 mil, você vai ter os 100 mil penhorado online e você vai ter a tua Kombi também. Tá? Então, e o pior é que essa penhora online, você só consegue desfazer se você comprovar que aquilo ali é verba alimentar, se você comprovar, no caso de uma pessoa jurídica, que aquilo ali vai lhe prejudicar e lhe levar a uma recuperação judicial, ou se você está em estado de recuperação judicial. Se você não se encontra em nenhuma dessas situações excepcionais, você não consegue desfazer a penhora online. A penhora online, uma vez feita, acabou. E aí aquele dinheiro é penhorado, é transferido para a conta, fica vinculado à execução fiscal e tchau, tá? Então atenção com relação a isso, porque isso é extremamente relevante. O artigo 11, ou o artigo 11, ele só funciona efetivamente quando a gente não tem outros bens. A gente, eu digo, o credor não tem como conseguir bens mais líquidos. Aí ele vai aceitar os menos. Eu tenho algumas objeções com relação ao precatório, como eu estava mencionando. Por quê? Porque o precatório é uma dívida que você tem em relação ao ente. Então, para mim, ela é super líquida, né? Partindo da presunção de que todos os entes são absolutamente solventes, se você tem um precatório com o ente, óbvio que aquilo ali poderia valer igual a dinheiro. Afinal de contas, ele me deve, eu devo a ele, estamos felizes.
Mas não é essa a interpretação, infelizmente, que a jurisprudência dá à questão, tá? E aí eu só quero chamar outra atenção. Uma coisa é o precatório não liquidado do precatório liquidado. O precatório liquidado, ele equivale a dinheiro, ok? Então ele não está na posição de direito. O precatório não liquidado é que é o direito, porque ele ainda não foi transformado em dinheiro. Ele é apenas um cheque, tá? Agora, voltando ali para a questão que o Zé falou, em homenagem, só para revisar, até porque algumas pessoas entraram depois. O Zé estava comentando a questão dos mesmos efeitos. Lembra que eu falei para vocês que o depósito, o seguro-garantia e a fiança, pela lei de execuções fiscais, elas reproduzem, eles estão na mesma situação de equiparação. E por que eles estão na mesma situação? Aquilo ali é uma equiparação por liquidez, tá? Por isso que a gente diz que essas 3 garantias são as garantias certas, porque elas são as mais líquidas. Depois disso, é tudo porcaria lá. Por quê? Porque você não vai ter dinheiro. Então, se você pegar um imóvel, você vai ter que leiloar para poder transformar em grana. Se você pegar a Kombi lá do Barros, você vai precisar leiloar para transformar em dinheiro. Se você pegar pedra preciosa, vai ter que vender para transformar em dinheiro. Então, não é dinheiro imediato. E, além do mais, você tem um custo. Não esqueça que quando você leva alguma coisa para esta pública, você tem um custo do leilão, né? Que já bate uma parte do retorno seu, que vai servir para pagar o crédito. Então, tudo isso é algo que a gente precisa ter em mente para pensar no custo de execução, no custo do processo. E aí, o que acontece? Apesar deles estarem equiparados em liquidez, a gente tem um problema sério, que é a possibilidade de uso do dinheiro, coisa que não acontece nos outros 2 casos. Então, a legislação, ela os equipara, mas ela esqueceu que existe uma diferença, que na lei 9703 traz para a União a possibilidade de uso 100% do depósito. Então, isso aí faz com que a União procure sempre estar liquidando essas garantias, tá? Então, é normal, muito advogado já tomou susto porque ofereceu seguro-garantia na execução fiscal, a execução ficou suspensa enquanto ele ofereceu os embargos foram julgados improcedentes, ele apelou, feliz da vida lá, dizendo, vou reformar, nesse interregno, a União lá apresentou a petição requerendo a liquidação da garantia. E aí ele quase infartou. Falou, mas não tem os mesmos efeitos? Não poderia fazer isso. Gente, pode. Se você não consegue uma tutela recursal no tribunal para vedar o andamento da execução, infelizmente, pelo sistema atual, pode. Então, não é a União que é má. Ela está usando o recurso processual que ela tem, né? Que é pedir a liquidação da garantia. No meu sentido, isso faz sentido? Nenhum. Mas, infelizmente, o sistema permite. Então, qual é o problema? É o sistema. Então, quis começar a conversar com vocês sobre garantias, porque, de fato, ela gera uma série de desgastes para o contribuinte, custos altos para você poder brigar em juízo. Inclusive, há quem diga, gente, que a garantia não deveria nem ser ofertada. Lei Complementar 5.1, muito triste. Pois é, o que acontece? Você, infelizmente, os juízes estão liberando tudo até 40 salários mínimos. Beleza. Não, Zé, pelo amor de Deus, não tem que se pedir desculpa pelo atraso. Nada a ver, sem problema. Então, o que acontece? Essa lei, a 9703, ela acaba trazendo uma importância muito grande do depósito e o destacando das garantias financeiras. Por isso que não dá pra gente dizer que é tudo igual. Se eu acabo com a lei 9703 e eu permito que a pessoa ofereça o depósito do seguro-garantia e o ente não use o depósito, aí tá bem, tudo bem, tranquilo. É lógico a gente poder fazer essa substituição. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado, acho que foi em abril, saiu uma decisão do ministro Luiz Fux, justamente no período de pandemia, que uma empresa estava querendo substituir o depósito que ela tinha na ação por seguro. E o ministro Luiz Fux falou, não vou deferir a substituição. Por quê? Porque o órgão público conta com isso. O ente público conta com esse dinheiro. E para ele também vai haver um impacto muito grande, ele tem que tirar esse dinheiro e dar para o contribuinte. E aí, gente, é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente sabe que, óbvio, o Estado está sofrendo muito, é o Estado que fornece recursos, vacina, não é isso? É o Estado que fornece recursos para grande parte da população, mas os contribuintes também precisam ter, né? Porque se eles não têm, se a gente não tem emprego, se a gente não tem empresas funcionando, a gente não tem trabalho e a gente aprofunda a crise social. Então, realmente é um dilema complexo. E o processo tributário, é isso que eu quero fazer vocês pensarem um pouco mais hoje, ele traz esse dilema. E não era para trazer. Vejam, que eu estou aqui o tempo inteiro discutindo com vocês uma questão de
como garantir para obrigar. Eu nem entrei na briga, eu nem comecei a falar do direito tributário em si, eu só estou no processo. Mas é isso. Olha quanto tempo eu perco. Pensando, falando com o meu cliente analisando aquela história toda, até onde que a gente vai chegar, o que que a gente vai apresentar, né? Então, e aí, cadê a matéria? Ainda não entrei. E nem vou perder um longo tempo nisso. Então, a gente vê que a sistemática, e muita gente inclusive critica isso, porque diz, bom, numa execução privada eu não preciso garantir. Por que na execução fiscal eu preciso? A regra do solvent repete? Ela não foi recepcionada? A gente não falou lá que eu não preciso juizar uma noção dolatória com depósito? Né? Essa lógica, não foi isso? Exatamente, metade dos embargos é isso. Né? Então a gente fica, isso sem falar dos custos, né? Porque veja, o custo com a garantia, o custo do processo, é o tempo do processo. É o tempo de você tratar aquela contingência do processo. Porque a contingência não passou no processo, né? É o tratamento que você tem na empresa. Contábil, conformidade. Se essa empresa é uma empresa de capital aberto, com todos os acionistas, justificativos que você tem que apresentar, relatórios que são produzidos. É todo um trabalho de acompanhamento disso. Né? Então, assim, o contencioso hoje, ele realmente é algo que chama absurdamente atenção. Exatamente, Bárbara, é surreal, tá? E é algo que chama atenção porque gera um custo e um aumento de custo do Brasil gigantesco. Vou gravar. Obrigada, Barros, obrigada pela gentileza e pela participação, hein? Adorei os exemplos aqui que você trouxe pra gente. A live vai ficar salva sim, tá? A live vai ficar salva. Quem entrou no meio da live vai ter condições de assistir ela até o início, tá? E quem gostou pode rever, se quiserem recomendar para outras pessoas, a gente sempre agradece, que eu acho que o conhecimento ele tem que circular. E essa reflexão a gente precisa fazer. Realmente o contencioso tributário, ele precisa ser revisto. Não dá para ele ser tão caro para o contribuinte discutir em juízo, da mesma forma não dá para a gente perder tanto tempo com questões paralelas, discussões paralelas que não são tão relevantes para o nosso processo, do que efetivamente aferir se aquele crédito tributário ele é devido ou não. Tá? Então, eu queria trazer essas reflexões para vocês hoje. Quero agradecer profundamente a todos vocês que ficaram me acompanhando até agora, a participação de vocês, as respostas que fizeram, as perguntas, adorei. Deixa eu ver aqui. Com o novo CPC, você entende como líquido e certo o direito à restituição das despesas com garantia se o embargante se agraça... Ah, adorei essa tua pergunta! Zé do céu! Olha só, eu acho que sim. Tá? Eu entendo o seguinte, e não só pelo CPC novo, tá? A gente acabou de falar que o sistema processual hoje, ele me obriga a garantir. Se eu não garantir, eu tô ferrada. Se eu não garantir, eu tô mapeando online. Então, eu não vou conseguir fazer nada. Então, qualquer garantia que eu ofereça em juízo que gere custo para mim, ela é um custo do processo que deve ser reembolsado. Agora, tem algumas questões a mais que vem aí, tá? E que eu vou deixar pra gente pensar, talvez, numa outra live. Será que quando eu faço um depósito em juízo, sou olho grande, eu adorei. Não, eu acho que você tá super certo. Agora, será que quando eu faço um depósito em juízo, eu não posso reaver algo além do que apenas daqui voltei? Será que quando eu faço depósito em juízo, eu não posso reaver algo além do que apenas o valor atualizado? Pensem nisso, em cima dessa lógica do custo que eu tenho com o processo. Tá bom? Essa é uma outra tese processual que pode sair dessa discussão. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Obrigada pela presença de todo mundo. A live vai ficar gravada e até a próxima. Lembrando que agora a gente vai estar fazendo 2 lives por semana, tá? Então a gente tem um encontro marcado toda terça e toda quinta-feira. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Zé. Obrigada, Pati. Para todos nós.